Meu nome é Carlos Manuel e vou conduzir com vocês agora essa parte do workshop falando do manejo inicial do estresse pós-traumático. Então, para iniciar nossa fala, precisamos definir o que é transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição clínica com um potencial incapacitante extremamente alto. Então, é um dos transtornos com um grande potencial de redução da capacidade funcional dos indivíduos, né? Ele consiste num conjunto de sintomas de reexperiência, evitação e cessação de ameaça após a exposição ao evento traumático. Então, ele tem uma característica de ansiedade muito grande, né? E de manutenção de um estado de estresse durante um longo período. É um dos transtornos que ele tem uma prevalência entre 2 a 3% na população em geral, porém, nos eventos traumáticos de grande escala, essa taxa pode subir até 10, 15%, a depender do tipo de acidente, né? E quais são as características, né, que estão relacionadas ao transtorno de estresse pós-traumático? Primeiro, a necessidade de um evento traumático. E o que é um evento traumático? É a exposição a evento concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, que ela tenha sido vivenciada pela pessoa, então ela é um sobrevivente daquele tipo de evento, né? Ou ele testemunhou presencialmente o evento traumático com outra pessoa, então ele foi testemunha desse evento traumático, ou ele fica sabendo do evento traumático que ocorreu com outra pessoa, certo? Então, é um outro tipo, ele é exposto indiretamente a, ao evento. E ainda pela exposição intensa a detalhes aversivos do evento. Por exemplo, ele fica sabendo, as pessoas contam para essa pessoa vários detalhes importantes, é, detalhes que são mobilizadores e, de uma forma muito intensa, ele fica sabendo disso. A pessoa pode indiretamente também desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. A exposição, essa exposição, né, via mídias sociais, via televisão, via noticiários, ela não é considerada uma exposição, né, ao evento traumático, a menos que você trabalhe com isso. Então, por exemplo, aqueles casos de tiroteio em escola, professores de outras escolas que ficam sabendo via mídia dessas ocorrências, com detalhes, com exposição massiva à informação, com muito tempo dessa informação sendo veiculada, podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, pois está relacionado ao trabalho dessas pessoas. A mesma coisa durante a pandemia. Profissionais de saúde expostos a notícias relacionadas à mortalidade do Covid-19. Então, ah, quando a gente está falando de evento traumático, a pessoa ou viveu o evento traumático, sobreviveu, ou testemunhou a ocorrência do evento traumático com outra pessoa, ou o evento traumático ocorreu com alguém próximo a ela, né? Ou ela foi exposta massivamente às informações e detalhes do evento traumático, né? Nesse caso, quanto mais próxima a situação da pessoa, maior a chance de desenvolvimento do estresse pós-traumático. Além disso, existe uma característica importante que é o tipo de evento pós-traumático, o evento traumático, desculpe. Então, eventos traumáticos que são percebidos como eventos alheios à vontade humana, eles são percebidos como, de uma forma diferente, né, como acidentes ou como ocorrências, fatalidades, e há uma interpretação diferente de quando os acidentes, os eventos traumáticos são causados deliberadamente pela ação humana ou pela negligência humana. Então, acidentes industriais tendem a serem percebidos como
falhas ou negligências, o que torna a taxa de estresse pós-traumático mais alta do que quando a gente lida com eventos naturais. Porém, um mesmo evento natural, por exemplo, ele pode ser percebido de formas diferentes pela população ou por aquele indivíduo a partir de suas características e de sua vivência. Então, por exemplo, pessoas que têm relação com causa ambiental, que têm algum nível já mais desenvolvido de consciência ambiental, podem interpretar um desastre natural como fruto da ação humana ou da negligência humana. Isso aumenta a chance do desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Então, todas as vezes que estivermos falando de um evento traumático, é importante que identifiquemos a natureza desse evento e como ele é percebido pelo indivíduo, porque essa percepção pode aumentar ou diminuir a questão relativa à probabilidade de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Um exemplo são comunidades ou culturas que veem desastres naturais relacionados muito mais a uma questão divina, e isso lhes traz uma forma de interpretar que é diferente de sociedades industriais que percebem um acidente natural, um desastre natural, como uma aleatoriedade ou até como uma ação, um resultado indireto da ação humana. Então, a forma que os indivíduos percebem o evento traumático também aumenta ou diminui a probabilidade de desenvolvimento de TEPT, né? Então, isso serve para os outros eventos traumáticos, como, por exemplo, violência interpessoal ou violência sexual. Quanto mais próxima a pessoa da vítima, em termos de relacionamento familiar, maior a chance de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Então, essa interpretação subjetiva do evento traumático também é um fator que está relacionado à probabilidade ou não de desenvolvimento do TEPT. Então, uma vez exposto ao evento traumático, nós temos alguns critérios diagnósticos, né? Esses critérios são os critérios da versão da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, na versão do texto revisado, que é o DSM-5-TR, né? Então, os critérios diagnósticos para pessoas com mais de 6 anos, ou seja, crianças com mais de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos, eles apresentam a, uma lista específica de sintomas que devem aparecer, né? Então, é, primeiro, a necessidade, o critério A, que é a necessidade de exposição ao evento traumático. E depois, ao evento traumático, a presença de um ou mais sintomas intrusivos. Lembranças intrusivas. Então, a pessoa está fazendo alguma atividade e, de repente, a lembrança do trauma, do evento traumático, ressurge. Sonhos pesadelos, sonhos perturbadores ou pesadelos relacionados ao evento traumático. Notem que toda vez que a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas têm que ter relação com o evento traumático. Senão, pode ser outro tipo de transtorno, como, por exemplo, reação grave ao estresse, transtorno de ajustamento, ou outros sintomas ansiosos ou dissociativos, tá? As reações dissociativas são os flashbacks, que podem acometer a pessoa, então ela está executando uma tarefa e, de repente, toda aquela sensação volta e ela revive a cena do evento traumático. Sofrimento intenso, a exposição de estímulos relacionados ao evento traumático. Então, qualquer menção a estímulos ou presença de estímulos que possam ter relação com o evento traumático desencadeiam um sofrimento intenso. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um assalto violento num ponto de ônibus. Ao passar perto de um ponto de ônibus, revive a cena, né? E reações fisiológicas intensas, que elas não necessariamente vêm acompanhadas do pensamento do evento traumático, mas são as sensações fisiológicas
que a pessoa teve durante o evento traumático. Por exemplo, numa inundação, a pessoa sente aquela, é, aquela sensação de possibilidade de morte iminente, taquicardia, ou numa situação de incêndio, a pessoa começa a sentir falta de ar logo um tempo depois do evento traumático. Então, é necessário no critério B a presença de um ou mais desses sintomas. Normalmente, eles vêm associados mais de um. Evitação persistente de estímulos associados ao evento é o critério C, ou seja, um comportamento de esquiva e fuga. Então, um comportamento mais direcionado aos estímulos internos, que é tentar evitar pensar ou lembrar do evento traumático. E um comportamento mais relacionado a estímulos externos, como evitar lugares, pessoas, objetos, conversas, qualquer coisa que lembre o evento traumático. Então, por exemplo, evitar passar naquele local onde aconteceu o evento, é, evitar falar com pessoas sobre o evento. E aí vem uma questão importante para os profissionais de saúde, é como lidar com as conversas no tratamento, durante o atendimento, porque, inevitavelmente, a gente vai falar sobre o evento traumático e a pessoa pode apresentar essa evitação em relação a conversar sobre, né? Então, a gente tem a exposição ao evento traumático, sintomas intrusivos e um comportamento de evitação. E aí vem as alterações negativas na cognição ou no humor. Amnésia dissociativa, nesse caso, a gente precisa de dois, pelo menos. Amnésia dissociativa, que é aquela amnésia relativa aos fatos ocorridos durante o evento traumático. Perda de alguns detalhes ou algumas informações relacionadas a esse evento, tá? Essa amnésia não pode estar associada a nenhum trauma físico, por exemplo, um traumatismo craniano, por exemplo, tá? Crenças negativas exageradas sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, é muito comum o desenvolvimento de crenças de culpa ou crenças de menos-valia, de desconfiança em relação ao outro e um pessimismo em relação ao mundo. Cognições distorcidas sobre causa e efeitos do evento traumático. Então, estabelecer consequências que não são possíveis ou que são muito improváveis em relação ao evento traumático, pós-evento traumático, e causas que são pouco improváveis, né? Então, atribuir uma enchente a alguma coisa que, sei lá, sobrenatural, por exemplo. Existe uma participação diminuída na, a, nas atividades que a pessoa participava antes do evento traumático. Existe um estado emocional negativo persistente, né? Então, um rebaixamento do humor, um distanciamento social e alienação em relação ao mundo. Então, a pessoa costuma se retrair e evitar contato, evitar ficar sabendo das coisas. Incapacidade de experienciar estados emocionais positivos. Não é só esse sete, é você, além de ter um modo de humor mais rebaixado, mais negativo, você também ficar incapaz, né, de sentir as emoções positivas. Por exemplo, não sentir prazer com as coisas, não sentir alegria, não se emocionar positivamente, certo? Além disso, a gente tem o critério E, que são as alterações na reatividade emocional. Irritação, ou a gente precisa ter dois ou mais, irritação ou raiva, então reações de raiva intensa, quebrar objetos, ser mais agressivo com os outros, comportamento imprudente ou autodestrutivo, então um comportamento menos cuidadoso, tendência a engajar em comportamentos autodestrutivos, inclusive consumo de substância, né? Hipervigilância, então a pessoa fica no estado de procura ativa no ambiente de
qualquer tipo de indício de reocorrência daquele estresse, daquele evento traumático, né? Sobressalto exagerado. Então, as reações da pessoa são extremamente exageradas. Você chama a pessoa e, de repente, ela se assusta, né? Tem um sobressalto quando é chamada, por exemplo. Déficit de concentração. E outra coisa, né? Os critérios do mesmo que a pessoa tenha já essas características, depois do evento traumático, elas têm que ser aumentadas. Se ela não tem, elas aparecem. O distanciamento e alienação, né? E as alterações do sono, principalmente insônia inicial, né? Que é a dificuldade de começar a dormir, tá? E quando dorme, tem alterações, por exemplo, como pesadelos, terror noturno, outros tipos de alterações do ciclo vigília-sono. Perturbações, o critério F diz, né, que essas perturbações todas têm que durar mais de um mês. Há sofrimento clinicamente significativo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o evento traumático por si só, ele é gerador de sofrimento. E a gente tem que observar se esse sofrimento associado, ele está além daquilo esperado, né? As perturbações, né, não são causadas por substância, tá? Então, não, o consumo de substância, se houver, ele tem que ser secundário aos sintomas que a pessoa apresenta. Não ele ser a causa, por exemplo, substâncias que aumentam, por exemplo, a possibilidade de pensamento paranoide, né? Já quando a gente fala de crianças com 6 anos ou menos, a gente muda algumas coisas no critério A e B. O critério A, vivência direta do evento traumático, continua o mesmo. O testemunho presencial do evento traumático, principalmente com os cuidadores primários, então pais, tios, avós. Ocorrência do evento traumático com pessoa próxima, mãe, pai e cuidador. Aquele critério 4, que seria a possibilidade de desenvolvimento do TEPT pela exposição a informações, ele não é presente em crianças com menos de 6 anos. E aí, em relação aos pensamentos, sintomas intrusivos, né? Lembranças intrusivas. Não necessariamente a lembrança da criança vai vir como a do adulto, a lembrança do evento, mas pode aparecer na forma de reencenar aquilo durante uma brincadeira. Então é necessário um olhar diferenciado para o comportamento da criança, por exemplo, quando em situações lúdicas. Sonhos pesadelos. Os sonhos e pesadelos da criança após o evento traumático não necessariamente são com o evento traumático, mas eles podem vir de uma forma fantasiosa ou é, disfarçada. Então, por exemplo, eu não sonho com um incêndio, mas eu sonho com um fantasma que me persegue, né? Então, há essa mudança. Então, por isso é necessário um olhar muito atento de quem estiver lidando com as crianças nessa situação. As reações dissociativas, os flashbacks ocorrem também. O sofrimento perto daquele dos estímulos que lembra. Então, por exemplo, a criança começa a chorar é, descontroladamente na presença de chuva. E o evento traumático foi uma enchente, né? E reações fisiológicas intensas, então as mesmas reações fisiológicas que ela apresentou durante o evento traumático, ela pode re- ressentir, né? Ou seja, sentir de novo naquele momento. Então, os demais critérios são iguais do adulto, né? A CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, versão 11, que vai entrar em vigor no Brasil a partir do ano que vem, mas que já está em vigor no restante do mundo, ela apresenta a diferença de dois tipos de transtorno de estresse pós-traumático, o simples e o complexo. O simples, ele é derivado de um único evento traumático, né? Os sintomas clássicos que já foram apresentados, e é mais comum em casos de eventos traumáticos únicos, como acidentes, assaltos, desastres naturais ou eventos de violência interpessoal. O TEPT complexo é exposição a múltiplos eventos traumáticos ao longo do tempo, frequentemente de natureza prolongada ou
interpessoal. Pensando, por exemplo, em pessoas que moram em eh, localidades de risco, que sofrem com uma enchente, depois vem uma outra enchente, depois uma terceira enchente. Então, são reedições do mesmo evento traumático, né? Ele pode incluir os sintomas ele deve, né, incluir os sintomas do TEPT, mas também dificuldades adicionais no funcionamento emocional, interpessoal e de autoidentidade. O exemplo, o TEPT complexo, então, ele apresenta sintomas dissociativos de identidade um pouco mais intensos, tá? Os eventos traumáticos que contribuem para o TEPT complexo incluem o exemplo, o abuso infantil, negligência, abuso emocional, agressão sexual repetida, ambientes violentos ou disfuncionais ao longo do tempo. Um evento traumático associado a outros eventos traumáticos juntos podem levar ao desenvolvimento do TEPT complexo, ou seja, levar para o caso que a gente está tendo agora, né, em 2024, nas enchentes no Rio Grande do Sul. A enchente por si é um evento traumático. Ser levado para perder a casa, né, ter que sair de casa, ser exposto, por exemplo, a um assalto, é um segundo evento traumático que pode pegar aquele primeiro e elevar essa exposição repetida a, é, a um TEPT complexo. E a gente ainda tem uma outra categoria, que é também do TEPT complexo, né? Porém, ele não tem esse nome na CID, mas a gente conhece por esse nome, que é o TEPT reativado. A pessoa teve o transtorno de estresse pós-traumático, o simples. Depois, existe a remissão dos sintomas, ou espontaneamente, ou por intervenção psicológica, psicoterapia, intervenção medicamentosa, tratamento multidisciplinar, tal, e a remissão desses sintomas. Porém, existe uma nova experiência traumática, que ela reativa os sintomas anteriores, né? Então, os sintomas, eles podem ser reativados, os sintomas podem ressurgir com intensidade semelhante ou até mesmo maior do que no momento inicial. E para dar um exemplo para vocês, em 2000, em Enschede, na Holanda, é, uma, uma, uma fábrica de fogos de artifício teve um acidente industrial e houve uma grande explosão na cidade. A cidade tinha muitos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Notem, a Segunda Guerra Mundial, 1945 para 2000, tem um espaço de tempo bem grande. Porém, esses combatentes da Segunda Guerra Mundial apresentaram transtorno de estresse pós-traumático na época. Vários deles fizeram acompanhamento e tal. Houve uma melhora significativa. Porém, em 2000, quando há a explosão, pelas características da explosão serem parecidas, por exemplo, com características de guerra, a grande maioria desses veteranos da Segunda Guerra Mundial tiveram o TEPT reativado. Então, uma questão importante com pessoas que apresentam transtorno de estresse pós-traumático é que há necessidade de se verificar se elas estão sendo expostas a novos eventos traumáticos logo em seguida, né? Que no caso, nosso caso real, é muito difícil, dado a questão dos eventos naturais, por exemplo, ou dos acidentes industriais serem um evento traumático de grande escala, mas termos na sociedade brasileira vários outros eventos potencialmente traumáticos, como a violência urbana, a violência sexual, a violência familiar, né? Então, há necessidade de um olhar atento, pois as nossas intervenções para mitigar os efeitos do TEPT ou evitar que ele ocorra podem ser minimizadas em eficácia por conta das outras formas eh, de organização da sociedade que permitem a ocorrência de outros eventos traumáticos, né? E quais são os fatores de risco e de proteção para a ocorrência do TEPT? Os fatores de risco, eles aumentam a chance do desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, e os de proteção diminuem o risco de transtorno de estresse pós-traumático. O fator de risco principal
é a intensidade da exposição, tanto na intensidade do evento traumático, quanto do tempo exposto a esse evento traumático, né? Então, quanto mais tempo você fica exposto, maior a chance de desenvolvimento do TEPT. Gênero, mulheres são mais afetadas nas situações de desastre, tá? Então, há uma prevalência maior de transtorno de estresse pós-traumático em mulheres. Ocorrência de danos físicos, pessoas que sobrevivem ao evento traumático com perdas físicas, amputações ou qualquer outro tipo de lesão grave, ela tende a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático de forma mais intensa. Falta de suporte social, ou seja, acontece o evento traumático e não há um suporte social, seja da comunidade, seja do Estado, seja de políticas públicas, para acolher e ajudar essas pessoas no longo do tempo, tá? Os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático podem não surgir imediatamente ao evento traumático, mas eles podem se estabelecer pela falta de algum de suporte, né, ao longo do tempo. Vulnerabilidade psicossocial anterior, ou seja, comunidades mais expostas a situações de vulnerabilidade, desigualdade social, todas essas características de distribuição desigual de renda, é, comuni- comunidades ou minorias que já sofrem algum tipo de preconceito tendem a ter maior chance de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. E prejuízos econômicos ou dificuldade de subsistência, que são as consequências pós o evento traumático, né? Perda da fazenda que você tinha, perda do seu trabalho, perda das condições financeiras daquela comunidade de produção. Então, todas essas questões têm relação com o aumento da chance de transtorno de estresse pós-traumático. Essa questão de gênero e prejuízos econômicos também é muito importante, porque quanto mais vulneráveis economicamente uma comunidade, maior a tendência que as mulheres sejam chefes de família e única fonte de renda das casas. Isso faz com que questões de gênero, de desigualdade salarial, de desigualdade social se sobreponham umas às outras, inclusive questões de raça, tá? Então, é sempre importante verificar que todas as formas de desigualdade de uma sociedade, elas aumentam a chance de transtorno de estresse pós-traumático depois, porque geralmente essas pessoas vão ter menos acesso a recursos, inclusive financeiros, de acesso a serviços de saúde para a recuperação. E os fatores de proteção, experiência de vida profissional. Pessoas com mais experiência de vida ou com mais experiência profissional, quando a gente está falando das equipes de resgate, tendem a desenvolver menos transtorno de estresse pós-traumático. Suporte social, ou seja, suporte comunitário, suporte eh, de amizades, suporte que vem também do Estado, ajuda a diminuir a chance do TEPT. Lembrando, né, normalmente em grandes desastres há uma onda de solidariedade que tende a cessar com o tempo. E o suporte social que a gente está falando aqui, a necessidade dele é maior do que só ali os momentos peritraumáticos, ou seja, aquilo que ocorre perto no momento do trauma, né? Ação de assistência imediata. Então, quanto mais rápido for a intervenção de psicólogos, profissionais de saúde, profissionais de emergência, maior a chance de que haja uma proteção para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. A gente também precisa, para reduzir as chances, né, ações de mitigação das consequências peritraumáticas, que são todas as ações tomadas logo após o evento traumático, o evento estressor. Por exemplo, no caso de violência sexual, profilaxia contra HIV/AIDS. No caso de um desastre natural, profilaxia do tétano, assistência social, abrigo, alimentação. Então, são as ações logo em seguida para evitar que outros eventos traumáticos se
desencadeiem ali, dali para frente, tá? Isso é muito em geral, né, para todas as populações. E aqui a gente tem uma questão específica, que é das equipes de resgate, porque elas não necessariamente elas estão expostas ao evento traumático quando ele acontece, mas de forma secundária, o que a gente chama de estresse traumático secundário. Então, elas são as equipes de resgate, inclusive os próprios psicólogos que vão prestar assistência, eles entram nesse campo e estão expostos ao estresse traumático secundário. Por quê? Existe a exposição direta aos eventos traumáticos, porque as equipes elas vão enquanto aquelas consequências estão se prolongando. Existe um envolvimento pessoal no resgate. Por exemplo, equipes de bombeiros que estão fazendo o resgate em sua própria cidade, em sua própria comunidade. Existe a questão eh, de de uma identidade local, de uma identidade daquela comunidade que torna esse trabalho mais personalístico, né? A perda de colegas ou vítimas, lidar com a morte, né? É um fardo que ocorre com esses profissionais, e aí a gente está falando do que a gente chama de sobrecarga de luto profissional, né? Existe a sobrecarga física e emocional, porque, via de regra, as equipes vão trabalhar em ambientes extremamente desfavoráveis, nem sempre com os recursos mesmo físicos, equipamento, maquinário para resolver o problema. Então, várias vezes há longas jornadas de trabalho, exposição a contaminantes. Então, por exemplo, as imagens desse slide, a primeira é do 11 de setembro, a segunda são os bombeiros de Brumadinho, descansando, a terceira é uma cena dos hospitais da Itália durante a pandemia de Covid-19, e a última, um resgate no último terremoto do Haiti. Então, são situações onde há um desgaste físico e emocional das equipes de resgate. Falta de apoio social, porque nem sempre esses profissionais são reconhecidos socialmente, e isso traz um potencial estressor secundário, né? Repetição de exposição, porque esses profissionais, eles vão ficar expostos à situação estressora durante longos períodos, meses ou até anos, como no caso das equipes que trabalharam durante a pandemia de Covid-19. Então, existe uma exposição prolongada ao evento estressor, né? Uma característica é, desses profissionais é que normalmente eles apresentam elevados graus de empatia e que leva, apesar de ser uma característica extremamente boa para o trabalho, leva a um tipo de exaustão muito específico chamada fadiga de compaixão. Isso é muito importante se levar em conta, pois a identificação, a compaixão que estabelecemos com as vítimas também é um fator de risco para a nossa própria saúde mental. Culpa e autocrítica, principalmente devido a uma cultura que nós temos de profissionais de resgate, profissionais de segurança pública, profissionais de saúde, um mito do super-homem e da super-mulher, que nós salvaremos todas as vidas, tal. Essa crença numa infabilidade, numa incapacidade de falhar do profissional de saúde leva a um desenvolvimento de uma autocrítica e uma culpa muito grande nesses profissionais. E falta de habilidade de enfrentamento quando estamos tratando principalmente com equipes muito jovens. Todas essas características são agravadas quando as equipes de resgate não são profissionais, são de voluntários, porque os voluntários, além de serem principalmente eventos catastróficos que atingem comunidades, os voluntários são da própria comunidade, via de regra. Então, eles estão ali, ao mesmo tempo, trabalhando como equipe de resgate, mas também são vítimas diretas. Então, o estresse traumático secundário se soma à exposição direta ao evento estressor. E os fatores de proteção, né, para o estresse traumático secundário.
Fator de proteção, suporte institucional. Há necessidade de suporte tanto instrumental, material, financeiro para as equipes de resgate. Suporte social, reconhecimento da sociedade, condições e recursos de trabalho adequados. Fatores de risco, traumas anteriores. Então, profissionais que passaram por eventos anteriores precisam, sim, de acompanhamento para entrarem em novas situações de resgate. Psicopatologias anteriores, né? Então, a presença de transtornos de humor pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de TEPT nessas equipes. Falta de suporte social institucional, né? Então, trabalhar de forma precária, trabalhar sem recursos por longos períodos, sem remuneração adequada e sem reconhecimento institucional, pode aumentar a chance do transtorno de estresse pós-traumático. E como que a gente faz, então, nas situações de emergência? Então, vocês já tiveram as outras duas falas falando sobre isso. Então, aqui será em linhas gerais, né? Como mitigar o risco de TEPT? Primeiras ações, né? Melli, em 2015, apresenta um modelo de 6 ações, que a primeira é o contato, onde nós nos apresentamos para as pessoas que estão ali de uma forma cordial, de uma forma a estabelecer confiança, né? Nesse contato, nós vamos começar, a primeira coisa que vamos fazer é garantir a segurança da vítima, ou seja, levar para um abrigo, ver as condições de saúde, as questões mais urgentes, né, de alimentação, de cuidados e de segurança para evitar de distanciamento do local traumático, dos riscos secundários, tal. Fazer a estabilização, né, em termos emocionais, então vamos utilizar técnicas para poder validar os sentimentos dessas pessoas, acolher o sofrimento dessas pessoas, identificar as necessidades dessas pessoas já na coleta de informações e conectar essas pessoas à rede social local. Então, na coleta de informações, por exemplo, a gente verifica, houve perda, houve morte, perda de documentos, coisas, desde coisas mais é, de cunho emocional, questões de saúde, perdi meus documentos, perdi meus medicamentos, onde conseguir, com quem eu falo, como que eu faço o registro de um óbito, questões operacionais mesmo e também questões emocionais para que a gente possa fazer a conexão com a rede social, ou seja, levar as pessoas, encaminhar as pessoas ao serviço. No contexto de emergência e desastres, o encaminhamento não é um encaminhamento como fazemos em psicoterapia tradicional, com um documento, encaminho para, mas é várias vezes pegar a pessoa e levar até aquela outra equipe que está prestando aquele outro serviço, por exemplo, assistência social, um núcleo jurídico que está ali ajudando as pessoas. Então, a ação nossa nesse contexto é muito mais proativa e muito mais diretiva do que em outras práticas da psicologia, né? E também fornecer informações, né, para essa pessoa sobre como que estão sendo os resgates, como está sendo o trabalho ali, ou em situações de exposição à violência, onde que ela tem que recorrer, se há cumprimento de alguma medida para assegurar a segurança das pessoas. Então, todas essas questões têm que ser, a gente informa para essa pessoa atendida. Ainda dentro de como mitigar o risco do transtorno de estresse pós-traumático, a gente vai ter algumas técnicas específicas, né? O diffusing, que é uma intervenção breve realizada dentro de 24 horas após o desastre. O nosso grande objetivo é reduzir a intensidade e gravidade daqueles sintomas que a pessoa pode estar desenvolvendo ali e avaliar se tem necessidade de encaminhamento para tratamentos mais complexos. Então, a gente faz estabilização emocional, o atendimento pode ser em grupo ou individual, isso vai depender das condições do local, tudo isso, e a gente vai, né, a oferecer um ambiente seguro e acolhedor, lembrando que o ambiente que a gente vai fazer isso, não necessariamente é um consultório, pode ser dentro de uma quadra de esportes, num canto mais reservado, pode ser num salão paroquial, na cantina de uma escola que se ofereceu como abrigo. Então, é onde
for necessário, vamos procurar um local com mais privacidade, na medida do possível, e promover um ambiente de segurança emocional e acolhedor, para as pessoas expressarem seus sentimentos. As emoções intensas são validadas. É importante sempre validar os sentimentos das pessoas no contexto de emergência e desastres. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas entendam que aquelas são respostas naturais a um evento traumático e evita o desenvolvimento de outras sintomatologias, como, por exemplo, a culpa do sobrevivente ou qualquer outro tipo de eh, alteração cognitivo emocional mais grave, né? Então é necessário validar esses sentimentos. Os atendimentos em grupo, as pessoas validam umas às outras e o profissional ou profissionais que estão conduzindo validam esses sentimentos, né? Para que as pessoas sintam aceitas e compreendidas, né? Então é um momento de acolhimento e estabilização, né? Muito cuidado com falas ou técnicas ou tendências a querer, por exemplo, dizer, olha, não fica assim, não é é um atendimento técnico e essa validação dos sentimentos é muito importante. Isso vale para qualquer situação de violência, tá? Seja um abuso sexual, seja racismo, seja exposição a um acidente industrial, um acidente de trabalho, um acidente automobilístico. Validar as emoções da pessoa naquele momento, imediatamente após o evento, é extremamente importante. Ainda dentro do defusing, a gente vai fazer o reconhecimento dos sintomas. A gente discute quais são os possíveis sintomas de estresse pós-traumático, o que eles podem aparecer. Então, olha, é possível que você tenha sonhos, pensamentos com essas coisas. Então, e as outras reações comuns, né, após o evento traumático, choro, a todas essas questões, porque é importante que as pessoas também se automonitorem em relação a isso, tá? Então, importante reconhecer em si e nos outros. Por quê? Para que se fortaleça a tendência da pessoa buscar ajuda ou indicar ajuda para as pessoas que estão ali ao redor dela. Além disso, a gente faz um trabalho de psicoeducação. São fornecidas orientações de estratégia de autocuidado, como descanso adequado, alimentação e atividade física, para promover a recuperação daquelas pessoas, tá? Então, é também uma ação de psicoeducação. Dentro dessas ações, a gente ainda tem um debriefing, que é uma entrevista que pode ser feita logo após, mas normalmente a gente faz algum tempo depois que a gente fez o defusing. É uma entrevista prolongada, é, que pode ser feita individualmente ou em grupo, né? Que a pessoa vai relatar como foi a experiência traumática, né? E as pessoas vão relatar as experiências, tanto durante o evento, após o evento e de recuperação. Então, é uma forma da gente acompanhar a evolução dessas pessoas, né? Ainda, quando a gente está falando das equipes de trabalho de emergência, a gente, o melhor dos mundos, nós faríamos preventivamente o treinamento intensivo pré-desastre. Quanto maior a competência técnica, menor a chance de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, porque as situações são percebidas como potencialmente menos estressoras. E planejamento e preparação adequados. Quanto mais improvisada é uma ação, mais estressora ela é. Durante o desastre, rotatividade do pessoal. A equipe de resgate tem que fazer uma rotatividade entre as atividades que faz para que a pessoa não fique exposta durante longos períodos ao mesmo estressor. Suporte psicológico no local para as equipes também. Pós-desastre, fazer o debriefing, monitoramento da saúde mental, promoção do autocuidado e promoção do reconhecimento profissional. Então, é importante que as equipes de resgate também sejam acompanhadas e monitoradas em relação ao desenvolvimento dos sintomas. Os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático não necessariamente aparecem logo após o evento. Elas podem aparecer até 6 meses depois. Então, é importante que se
faça o acompanhamento dessas equipes. Alguns instrumentos que podem auxiliar, todos esses instrumentos nós temos versões em português, eles são são facilmente encontrados na internet, são instrumentos abertos. Dentro da profissão de psicologia, eles são considerados, da profissão de psicólogo e psicóloga, né? São considerados instrumentos complementares, não são testes psicológicos, mas são instrumentos complementares que apresentam boas evidências de validade, são utilizados como padrão em vários locais do mundo, e todos eles têm a versão em português brasileiro, só procurar na internet. O Post-Traumatic Stress Disorder Checklist, o PSL-5, né, que é uma lista de verificação de sintomas de estresse pós-traumático. A gente tem as duas versões. A primeira ela é geral e a segunda é só para pessoal civil, ou seja, só para vítimas, né? A primeira pode ser usada também com as equipes de resgate. O lista de eventos de vida, né? O Live Event Checklist 5 é uma entrevista que a gente utiliza para ver quantos eventos traumáticos a pessoa já teve na vida dela. Então, ele pode nos ajudar a entender se aquela pessoa tem mais chance de desenvolver o TEPT simples ou complexo. Porque quanto mais eventos traumáticos ela teve, maior a chance do TEPT complexo. O International Trauma Questionnaire é um questionário para identificação da intensidade do trauma, e a escala revisada do impacto do evento também é para verificar como aquela pessoa percebeu a intensidade do evento traumático, tá? Eles podem ser usados logo após ou durante o acompanhamento dessas pessoas, tá? Fatores importantes nos atendimentos. Observem sempre a presença de agressividade auto ou heterodirigida. Ideação suicida, autolesão, quando a gente está falando de agressividade autodirigida, e tendência a ficar mais irritadiço, brigas. Não é incomum que haja desentendimentos em locais de eventos traumáticos de grande escala, inclusive chegando a vias de fato. Então é importante observar o aumento do consumo de substância, inclusive medicamentos psicotrópicos, né? Presença de potenciais riscos de revitimização. Então, por exemplo, vítimas de um evento traumático de grande escala, como, por exemplo, um incêndio florestal, uma enchente, e que vão para abrigos. Nesses abrigos há possibilidade de exposição a outros tipos de violência. Então, é importante que isso seja verificado e, na medida do possível, controlado, né? Fatores de risco para grupos minoritários ou vulneráveis, para que ah, as, que as violências que essas comunidades já sofrem não sejam aumentadas nos momentos de crise. Sintomatologia de transtorno de estresse pós-traumático, né, e outras condições clínicas devem ser observadas durante todo o atendimento, não só com vistas ao TEPT, mas todos, né? Depressão, ansiedade, burnout, outros transtornos relacionados ao estresse ou transtornos dissociativos. Levantar as necessidades físicas e materiais dos atendidos para a realização dos encaminhamentos pertinentes. O nosso atendimento psicológico de emergência, ele é tão ou mais eficaz quanto nós podemos fazer os encaminhamentos necessários para as outras necessidades da pessoa. Quanto maior a variedade de recursos que nós provermos para essas pessoas em termos de segurança, melhor a recuperação dessas pessoas. Ações pré-atendimento, e aí já direcionado para nós, que vamos atender pessoas em situações de pós-eventos traumáticos, né? Identificar antes os serviços e recursos disponíveis às vítimas e equipes de resgate. Isso torna o encaminhamento mais rápido e preciso. Então, saiba quais são os outros serviços que vão estar lá. Serviço social, prefeitura, pessoal da área jurídica, quem está lá que pode nos auxiliar também para que tudo seja mais rápido. Quanto mais ágil a solução de problemas, melhor a recuperação, menor a chance que aqueles sintomas perdurem no tempo. Compreenda a natureza do desastre e suas dimensões, né? Tenha uma compreensão clara do que foi aquele desastre.
o quanto, ou aquela situação traumática, o que que normalmente acontece depois desses casos, quanto tempo é de reconstrução nesses casos. Então, por exemplo, Mariana e Brumadinho são eventos, né, são acidentes industriais ampliados, porque eles são resultado da ação humana. Eles têm um impacto na vida das pessoas de um nível muito mais alto, tanto nas populações diretamente atingidas quanto as indiretamente, e que vai perdurar durante anos. Então, conheça a natureza do evento, né? Comece com atividades de apoio a profissionais de saúde mental mais experientes antes de iniciar o atendimento sozinho. Ou seja, não, eu sou voluntário, quero trabalhar. Comece acompanhando antes, para que você consiga também se familiarizar com aquela situação, né? Nós também estamos expostos à situação de desastre, à situação traumática, porque nós entramos tanto como testemunhas e como pessoas que vão ter contato com a experiência traumática com riqueza de detalhes. Isso em todos os âmbitos. Então, não é incomum que a gente também possa desenvolver transtorno de estresse pós-traumático pela intensidade que nós nos comunicamos com aquelas pessoas que passaram pelo trauma. Isso vale para situações de violência sexual, urbana, intrafamiliar, e acidentes. Então, nós vamos ter contato com a experiência da pessoa. Isso também pode ser um fator de risco para a gente. Então, essa habituação também é necessária. Boa vontade não é suficiente nesses momentos, tá? É necessário uma capacitação, uma preparação, tanto pessoal quanto técnica. Eu entendo que várias vezes a gente não tem tempo para isso, essas atividades, e estude, estude, estude o máximo possível sobre esses campos, né? Ah, apesar de, aparentemente, a psicologia das emergências e desastres, ou a psicologia do risco, ou a psicologia da segurança, parecerem áreas recentes no Brasil, elas são áreas muito antigas na psicologia e há um vasto material para esse trabalho. E quando iniciar os atendimentos, faça a supervisão. A supervisão é extremamente importante para que a gente possa definir as nossas, definir e refinar as nossas estratégias terapêuticas, as nossas formas de intervenção, o nosso autoconhecimento ao lidar com as situações e nunca esqueça, nós também fazemos parte da equipe de emergência. Então, nós somos os profissionais que estão ali também para dar as primeiras respostas. E estamos sujeitos a todos os riscos que os demais profissionais também estão, né? Nós temos uma lista de referências, né? Todos esses textos, eles são relevantes, os outros professores também já passaram outras referências importantes. Nós temos, não esqueçam de observar as referências técnicas do Conselho Federal de Psicologia para o atendimento em situações de emergência e desastre, e também as diretrizes, né, as referências técnicas do Conselho para atendimento de pessoas vítimas de violência, as pessoas eh, em relação à orientação sexual, identidade de gênero, em relação ao atendimento a mulheres vítimas de violência, porque quando tratamos de transtorno de estresse pós-traumático, em sociedades complexas, a tendência é que as pessoas sejam é, expostas a violências repetidas ou desastres só vão culminar com violências já ou desigualdades já presentes. Então é importante a leitura e que se mantenha atualizada em relação a essas normas técnicas, inclusive, né, essas referências técnicas, inclusive atenção às resoluções dos conselhos, às normas, às notas técnicas, porque, além de tudo, ainda temos que fazer um trabalho que esteja dentro das normativas da nossa profissão e atendendo aos requisitos éticos e científicos. Muito obrigado pela, pela audiência e estamos aí para ajudar. Qualquer coisa, entre em contato e respondemos com prazer. Muito obrigado.